Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula do português e na aula de hoje nós estudaremos sobre os advérbios. Então, o que é o advérbio? Essas primeiras letras AD significam próximo de ou junto de, e vérbio se refere ao verbo. Então, advérbio é uma palavra que está próximo do verbo e acrescenta uma ideia a esse verbo, intensifica a mais o seu sentido. Por exemplo, se alguém disser ele cantou, ou então se alguém disser ele cantou pouco. Nesse exemplo, eu tenho o verbo cantar e próximo do verbo está a palavra pouco, que é o nosso advérbio. Porque além de estar próximo do verbo, essa palavra pouco, ela traz uma ideia sobre esse verbo. Uma coisa é cantar, mas quando eu digo que cantou pouco, eu estou acrescentando mais uma característica a essa forma como se foi cantada. Então, o advérbio é essa palavra que está próxima ao verbo e que vai acrescentar uma ideia a mais, informação a mais a respeito desse verbo. E nós podemos ter vários tipos de advérbios, cada um acrescentando uma ideia diferente a esse verbo. Nós vamos ter, por exemplo, os advérbios de afirmação, que indicam um afirmativo, uma certeza, uma confirmação. Quando alguém diz sim, está confirmando algo, ou deveras, certamente, efetivamente. Por exemplo, certamente chegarei no horário marcado. Então, certamente, eu estou afirmando que é uma certeza, que eu vou chegar nesse horário marcado. Então, certamente é um advérbio, está próximo aí do verbo chegar, e acrescentando essa ideia afirmativa, de certeza. Os advérbios também podem indicar uma dúvida, uma possibilidade de acontecer ou não, algo duvidoso. Vamos ter, por exemplo, provavelmente, ou talvez, acaso. Aí o exemplo abaixo. Provavelmente irei ao banco. Provavelmente eu irei, mas não é uma certeza, é uma possibilidade. Então, deixou a dúvida no ar. Ou então, talvez irei ao banco. Então, são palavras que indicam dúvidas. Então, advérbios aí de dúvida. Podemos ter o advérbio de intensidade, que dá uma força maior para o verbo, indicando quantidades, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais. Por exemplo, ela gosta bastante dele. Então aí, bastante, dando a ideia de intensidade, dando essa ideia de acréscimo, de aumento, que uma coisa é gostar, mas gostar bastante, gostar muito. Então, a ideia de intensidade, dessa força, quantidade a mais. Os que indicam lugar, nós podemos ter os advérbios aqui, ali, aí, perto, longe. Por exemplo, minha casa é ali. Então, ali, advérbio de lugar, indicando o lugar do qual é minha casa. Podemos também ter advérbios que indicam modo, que é um modo, a maneira como se faz alguma coisa. Podem ser bem, mal, assim, apenas, depressa, devagar. Por exemplo, estava andando depressa por causa da chuva. Então, aqui estou indicando o modo, a maneira como eu estava andando depressa. Geralmente, os advérbios terminados em mente vão ser classificados como advérbios de modo. Calmamente, tristemente, alegremente, vão ser classificados como advérbio de modo. Nós temos também os advérbios que indicam tempo, hoje, amanhã, ontem, breve, logo, e entre outros. Por exemplo, Rodrigo chegou ontem, indicando o tempo, o momento em que ele chegou. E temos também os advérbios de negação, que são não, jamais, não sair de casa naquela tarde. Então, não estou negando, estou dizendo que eu não saí. E nós temos ainda os advérbios onde, porquê, quando e como.
Esses 4 aqui, eles vão ser usados sempre nas frases interrogativas, né? Quando nós tivermos alguma interrogação, alguma pergunta. Onde os juros vão parar? Então, usado para fazer perguntas. E eles também vão trazer um sentido, vão indicar o tempo, o modo, o lugar. Então, onde os juros vão parar? Eu quero saber qual é o lugar. Ou por que a escola está agitada. Eu quero saber o motivo. Quando você a viu? Quando foi o momento, o tempo, né? Indicando tempo. O como será feito este trabalho? Indicando o modo. Eu quero saber o modo, como é que vai ser feito. Então, esses 4 advérbios, onde, porquê, quando e como, eles só são usados em perguntas. E, além dos advérbios, nós vamos ter as locuções adverbiais. Qual é a diferença? Então, os advérbios é uma palavra que está próximo do verbo, né? Pode dar a ideia de lugar, tempo, modo. A locução adverbial vão ser 2 ou mais palavras. Então, enquanto o advérbio é uma palavra só, a locução é uma expressão formada por 2 ou mais palavras que também vão estar próximo do verbo e também vão trazer essas ideias, essas circunstâncias. Então, por exemplo, aí, em Pernambuco, as mudanças governamentais começaram em 1964. Então, em Pernambuco, estou me referindo ao lugar em que essas mudanças aconteceram. E em 1984, está indicando o tempo quando foi que essas mudanças aconteceram. Então, quando tem essas expressões formadas por 2 palavras ou mais, que também trazem essa ideia ao verbo de lugar, de tempo, modo, né? Ou outro exemplo, ela mora no céu. Então, no céu, dando ideia aqui de lugar, acrescentando essa ideia de lugar ao verbo morar. Para que serve esse advérbio, né, que nós estamos estudando? Os verbos eles vão indicar as ações que nós realizamos. E o advérbio ele é responsável por acrescentar essas circunstâncias a mais para o verbo, para que a oração fique mais clara, fique mais explicativa, a gente tenha uma riqueza maior de informações. Então, para saber o tempo em que a ação aconteceu, o lugar em que essa ação aconteceu, o modo como ela aconteceu. Então, esses advérbios eles são importantes para acrescentar todas essas ideias a mais para o verbo. E o advérbio ele só aparece ao lado do verbo? Só acrescenta uma característica ao verbo? A maioria das vezes, sim. Como a gente aprendeu, AD, né, é um prefixo aí, essas primeiras letras que indicam junto ou próximo e verbo, né, que se refere ao verbo. Mas há alguns casos também que os advérbios eles podem acrescentar alguma ideia, algumas circunstâncias para outras palavras. Podem aparecer também ao lado de adjetivos, de substantivos. Como, por exemplo, o rei tem olhos muito claros. Então, aqui eu tenho muito, que é um advérbio de intensidade, né, da ideia de quantidade. E ela está aqui ao lado da palavra claros, que é uma característica, um adjetivo. Então, às vezes o advérbio ele também pode aparecer ao lado de outras palavras, não só do verbo. A vida lhe corre muito bem. Então, muito, né, também é advérbio de intensidade, ao lado aqui de bem, né, de um adjetivo. E alguns advérbios eles podem se referir a toda uma oração. Felizmente, tudo se resolveu. Então, felizmente, palavra terminada em mente, né, um advérbio, se referindo a toda a informação que foi dita, a tudo que foi resolvido. Então, advérbios também podem aparecer acrescentando essas ideias e circunstâncias ao lado também de algumas outras palavras. Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo.